Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo em mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre como as mães podem atuar como educadoras financeiras dos seus filhos para que eles se tornem adultos funcionais. A gente discute também a legislação que agora regulamenta como fica a guarda dos pets quando um casal se separa. Nas reportagens você confere dicas do que escolher na hora de comprar o imóvel próprio, se casa ou apartamento, e a gente também fala do poder da dança para trabalhar a autoestima e a autoconfiança. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo conferir todo esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você aqui no Papo. A educação financeira vai muito além de ensinar a economizar ou fazer contas. Ela começa dentro de casa, nos pequenos exemplos do dia a dia, e pode ser um dos maiores legados que pais e mães deixam para os filhos. Em uma época marcada por consumo imediato e pelos desafios de equilibrar o orçamento familiar, formar crianças e adolescentes conscientes sobre o valor do dinheiro é também preparar adultos mais responsáveis e seguros. Para falar sobre o papel da maternidade na construção dessa educação financeira e compartilhar estratégias para fortalecer a saúde financeira da família, nós recebemos hoje aqui no Papo com Ela a economista Veneranda Acosta. Veneranda, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente entender um pouquinho, porque sim, a gente fala da maternidade em tantos aspectos, e a gente não podia deixar de falar de educação financeira, né? Qual é o papel da mãe nesse processo de ensinar o seu filho como bem gerir os recursos? Muito obrigada aqui pelo convite. Então, uma das questões, né, que a gente vê como a obrigação da maternidade é a gente ensinar, né, para os nossos filhos. Ensinar o quê? Ensinar tudo, né? Ensinar o dia a dia da vida, ensinar como ser, né, um bom cidadão, uma pessoa correta. E dentre todas as coisas que a gente tem que ensinar para os filhos, entra a questão do dinheiro, do lidar com o dinheiro, né? O problema é que no Brasil nós não temos um histórico, assim, de onde, né, passou de pai para filho, de geração em geração, a questão da educação financeira. E isso entra agora, acho que mais do que nunca, as mães têm visto essa necessidade de ensinar os seus filhos também isso, lidar com o dinheiro, se preparar para uma profissão, né? Também de lidar com o mercado de trabalho e com o fruto do trabalho, né? Que no caso vai ser a renda da pessoa. Então, a primeira coisa é, a gente não tem como ensinar aquilo que a gente não sabe. Então, primeira coisa é a pessoa se preparar, né? As mães se prepararem para isso, tanto para a questão de um planejamento financeiro próprio, que é o essencial, né? Em primeiro lugar, ela ter conhecimento, ter acesso a esse conhecimento da educação financeira, para ela deixar isso aí como um legado para os filhos. Então, assim, a primeira coisa é realmente a pessoa buscar, pesquisar, porque infelizmente isso historicamente não veio lá na grade curricular da escola. A gente não aprendeu, nós somos uma geração que não aprendeu educação financeira nas escolas, né? E que não aprendeu também com a família. Então, cabe agora, daqui para frente, a gente plantar aí esse conhecimento, né, dentro da nossa família, e isso daí com certeza vai gerar frutos para a próxima geração. E tão importante a gente falar disso nesse momento, né, Veneranda, porque os dados mostram que praticamente 50% das famílias em Mato Grosso ou estão endividadas, e parte dessas já inadimplentes, e para agregar nessa mistura explosiva, digamos assim, o cartão de crédito, que até então era o maior vilão nesse processo, cedeu lugar para os jogos de aposta online, que estão ali na palma da mão e que estão comendo boa parte do orçamento dessas famílias. Se a gente pensa nessa evolução tecnológica, né? Por um lado, a gente tem a facilidade de buscar esse conhecimento que você disse pra gente que é tão necessário para que a gente deixe um legado para os nossos filhos, mas de outro, ele também facilitou essa escorregada ou esse desequilíbrio financeiro? A questão do endividamento aí, né, por conta de jogos, é uma coisa que a economia comportamental explica, né? Porque a economia comportamental, ela
já vem desse viés de que tudo é um reflexo das emoções, do emocional e daquilo que a pessoa tem enquanto questões psicológicas, questões emocionais, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa, às vezes ela já está endividada e ela acha que com o jogo ela vai estar resolvendo o problema dela rapidamente. E isso não vai acontecer, né? Esses sistemas de jogos, eles têm todo um mecanismo planejado, feito para causar o vício na pessoa. E aí esse vício depois que acaba se tornando uma questão, é um problema social, um problema de saúde pública mesmo, que envolve muitas outras questões. Vai muito além do econômico, né, do financeiro. Então a gente vê que isso tem sido uma dificuldade, que muitas vezes é que a pessoa, ela já, historicamente, né, ao longo da vida, não ter tido, né, essa forma de como, né, lidar com o dinheiro. E às vezes, assim, a gente vê que o endividamento, aqui em Mato Grosso nós tivemos dados, né, publicados através de um estudo feito pelo Serasa, onde 53% da população, né, tá inadimplente. Inadimplente mesmo, não é só endividado, né? Porque às vezes a pessoa está endividada, mas está conseguindo, né, pagar os boletos todos os meses, mas a questão da inadimplência, ela está em uma taxa de 53%. Significa que eu deixei de pagar alguma conta aquele mês porque o orçamento não foi suficiente, é isso? E é onde provavelmente a pessoa já está com o nome negativado. Então, essa taxa, ela é uma taxa bem alta, até acima da média em algumas regiões, inclusive. Então, assim, isso já demonstra, reflete que a pessoa, né, uma parcela da sociedade está tendo dificuldade, e isso aí também, lógico, está relacionado à questão da renda. Só que aí a gente também tem a questão, né, de pessoas que às vezes, independente do nível de renda, não é só as famílias com rendas mais baixas, com rendas mais altas também, tanto com o problema do endividamento por questão de jogos, quanto também por falta de organização financeira, né, que vem disso daí, da falta de estrutura na questão da educação financeira, né, na vida da pessoa. Então, isso daí acaba se refletindo no problema social, né, mas a gente vê que está tendo iniciativas agora para que isso daí seja corrigido, né. Para aquela pessoa que ela já está na fase adulta, acaba sendo um conhecimento que ela tem que buscar à parte, né, ou tendo também aí esse conhecimento provido no seu ambiente de trabalho, através do seu sindicato, a sua associação, da empresa onde ela trabalha, da organização que ela trabalha, de estar provendo isso, porque inclusive isso é um risco psicossocial que pode afetar também essa pessoa. E veneranda, eu lhe perguntava se o avanço tecnológico, ele favorece tanto a busca do conhecimento para que a gente lide melhor com as nossas finanças, como o desequilíbrio financeiro, uma vez que a gente tem, por exemplo, o e-commerce, essas plataformas de comércio, que se você está sentado aqui um minutinho, você entra, é bombardeado por várias promoções e às vezes você faz compra de coisas que você nem precisa, né? E a hora que você vai ver, aquilo já comprometeu uma boa parcela do que é o seu orçamento mensal. Então a gente tem esses dois polos da tecnologia? Nesse sentido, sim, completamente determinante, porque a tecnologia, ela amplificou muito e consolidou um sistema de marketing que nunca houve na história, né? A gente teve aí grandes revoluções na questão do marketing de convencimento mesmo, do consumo e do consumo constante. Lógico, o nosso sistema ele já é feito para isso, para que haja o consumo constante, né? Mas a questão da revolução que nós tivemos no marketing com a popularização da internet, né, de também desse estudo de marketing acompanhado do conhecimento da economia comportamental, influenciou totalmente, porque aí a pessoa ela é convencida assim, e bombardeada a todo momento na relação do consumo e de empréstimos também. Né? Então, assim, tem esse incentivo a todo momento do empréstimo, do financiamento, da compra mesmo, dos próprios produtos, que eles têm já uma durabilidade menor do que antes. É o desuso programado, né? Exatamente. Então, assim, o sistema ele se adapta e ele se aprimora cada vez para incentivar ainda mais esse consumo. E também nós estamos nessa sociedade do hiperconsumo,
aonde é valorizado o que a pessoa tem, não o que a pessoa é. Né? Então isso também é uma coisa que pesa, e às vezes a gente está tão mergulhado nessa cultura que a gente não percebe. E isso também é um desafio para lidar com essas novas gerações, que já são nativas digitais e que muitas vezes começam muito cedo o contato com essas plataformas, né? Com as propagandas constantes, né? Que estão girando aí a cada segundo, de acordo com o seu histórico de navegação, de acordo com aquilo que você fala, que você conversa, de já chegar aos anúncios, né? E sempre as facilidades ali, que muitas vezes a pessoa acaba, às vezes, não fazendo a conta direito, não planejando, ou às vezes acontece alguma intercorrência mesmo na vida, né, de algum familiar ficar desempregado, né, ou de alguma forma ela perder renda, e isso daí já causa um desequilíbrio. E Veneranda, quando essa família for passar para essa criança, para esse adolescente, essas noções básicas de como ele deve se comportar em relação ao dinheiro, quais são os mecanismos que são mais eficientes para serem adotados, né? Você poderia traçar uma rota para a gente do que a gente pode implementar no dia a dia, no sentido de preparar essa criança, esse adolescente, para que sejam adultos funcionais economicamente pensando? Por isso que o primeiro passo, né, no caso, é os pais, as mães se qualificarem para isso, né? Elas buscarem essa educação financeira para que elas possam repassar para os filhos, porque os filhos eles vão muito pela observação. Né? Você pode falar, mas é o exemplo que arrasta, né? Exatamente, é o exemplo que arrasta. E aí, essa criança, esse adolescente, ele sempre vai comparar, né, o discurso com aquilo que a mãe vai estar falando. Mas, assim, o ideal é que o dinheiro, ele não seja aquele assunto tabu, porque atualmente na nossa sociedade ainda é. De não se falar, de não se comentar. Às vezes os pais acharem que dinheiro não é assunto para criança, não é assunto para adolescente, e é pelo contrário, tem que começar lá na infância, pequenininho, né, os pais brincando com a criança, de mercadinho lá, explicando para eles o que é dinheiro, o que é salário, o que é trabalho, por que a mamãe, o papai sai de casa todos os dias, por que a mamãe trabalha, todas essas coisas. Depois, essa evolução, conforme vai aumentando o nível de capacidade de entendimento da criança, ir acompanhando, né, e já dosando aí uma semanada para a criança, explicando para ela que ela tem que administrar aquele valor, como que é, levar a criança no supermercado, mostrar para ela, ensinar o conceito de economia, do que é mais caro, o que é mais barato, né? Porque às vezes também as famílias às vezes tendem a pegar e falar para a criança, não vou comprar porque está caro. E às vezes ensina um conceito errado de caro para a criança, né? Então isso é uma das coisas, né, quando eu ministro meus cursos, de eu também orientar a família nisso daí. Porque se a mãe fica todo dia, não vou comprar porque tá caro, tá caro, tá caro, a criança começa a achar que uma coisa cara não é para ela. Não, ela pode comprar tudo que ela quiser, inclusive futuramente, quando ela ficar adulta, ela pode ter os bens que ela quiser, os objetos que ela quiser, desde que ela se planeje para aquilo. Então, aí ensinar que o adiamento do consumo vai ser mais benéfico para ela, que ela vai conseguir juntar o dinheiro para comprar aquilo que ela quer, colocar aí o cofrinho, ele entra como um instrumento muito eficaz aí na educação das crianças também, desde pequenas nisso, e às vezes a gente subestima as crianças também, no entendimento, naquilo que elas vão absorver. Mas assim, o quanto antes começar, vai ser melhor para a criança. Você falou da semanada, né? É só dar o valor para essa criança, ou em troca desse valor eu preciso estipular uma atividade que ela tem que fazer justamente para simular esse universo do trabalho, né? A partir do trabalho eu recebo a remuneração. E também é interessante, Veneranda, dentro dessa semanada, separar aquilo que é para reserva, aquilo que seria para aquele consumo do dia a dia. Sim. E aquilo que pode ser, de alguma maneira, um investimento. Sim, com certeza. Tem que ensinar a criança que ela vai ter um orçamento
dividido em percentuais, né, ensinar que ela não pode gastar tudo. Se ela gastar tudo, né, ela vai estar, no caso, cortando ali a arvorezinha dela, né, tirando pela raiz, e a gente tem que estar ensinando esses conceitos. Então, a questão de trocar, de fazer essa questão de tipo assim, um pagamento, seria mais no sentido de produtividade. Não dentro daquelas tarefas que é a obrigação da criança. Ela levantar, arrumar a cama, deixar o quarto arrumado, é obrigação dela. Isso daí, ela não tem que receber uma remuneração por isso, né? Ela pegar, tirar o prato, levar lá na pia, lavar o prato dela, isso daí é função dela. Agora, por exemplo, tem pais que colocam, e eu vejo que é uma coisa benéfica, não vai causar nenhum mal, e não é um ensinamento equivocado, colocar um mínimo de notas. Por exemplo, não, a sua média na escola tá de 8, então você vai receber uma bonificação aqui. Se você tirar, o seu boletim for com notas todas acima de 9, por exemplo, aí você coloca tipo uma meta para a criança. Vai ser batida e ela ganha um pouco a mais. Um pouco a mais por conta daquilo, ela vai ter essa noção de remuneração, de produtividade da mesma forma, sem afetar aquilo que é obrigação dela fazer, né? Que ela não pode ficar recebendo por aquilo que é obrigação dela fazer enquanto pessoa funcional dentro da casa, né? Exato. Então, mas essa forma assim de recompensa é muito válida e dá resultado. E Veneranda, como é que fica essa parte da educação financeira numa época que a gente quase não tem rodando dinheiro em papel? Né? A maioria das pessoas está usando cartão, ou então o próprio celular, que já tem aquele mecanismo que permite que você faça compras, tanto no débito, no crédito, o próprio Pix, que veio também para revolucionar essa questão das transações, né? Como é que a gente lida com isso para ensinar a criança? A questão da gente pegar o cofrinho, as moedinhas, até a nota mesmo, aí seria para as crianças menores. Para as crianças que já tem assim, já uma certa noção de matemática, né, totalmente alfabetizados, vai ser uma criança ali a partir de uns 10 anos, mais ou menos, já caminhando para a adolescência, ela vai estar totalmente inteirada com os meios digitais. E é bom que os pais incentivem isso, né. Hoje nós temos vários recursos aí que até os próprios bancos oferecem, que é a conta para a menor de idade, né, para os menores, o cofrinho que já tem lá também para eles irem aprendendo, né, a questão também de poupança, de investimento. Então as corretoras também, né, de valores, elas estão praticamente, antes era mais difícil, até pouco tempo atrás, digamos assim, até uns 2 anos atrás, era muito difícil abrir uma conta de investimento para uma criança. Hoje não, hoje está mais popularizado, elas se adaptaram muito rápido. Então hoje várias corretoras também já oferecem a conta para o menor, que o ideal é que esses pais estejam administrando, né, fazendo esses investimentos, e quando ficar já ali na pré-adolescência, já ir ensinando eles, já ir incentivando eles a ver aquilo lá crescendo junto, para quando também não pode chegar, quando o filho lá faz 18 anos, e pegar e entregar lá para ele, não sabe nem como lidar com aquilo. Exato. Aí vai lá e gasta tudo, de uma vez só. O que levou tanto tempo. Né? O que levou tanto tempo para juntar. Não, quando já chegar ali na pré-adolescência, já ir aumentando as doses de informações para eles, para que eles possam também ter apreço por aquilo, para a hora que chegar lá aos 18 já saber lidar. A gente sabe que como pais e mães, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? E a gente estava falando um pouco da repercussão até na saúde, na repercussão social que o endividamento, a inadimplência causa, né? Então eu queria que você dissesse para a gente fechar, Veneranda, quando eu ensino a criança desde pequenininha, como lidar com dinheiro, como ter uma relação saudável nesse cenário econômico, o que isso significa para ela lá na vida adulta, né? Se eu penso em todos os comprometimentos que são acarretados por esse desequilíbrio financeiro. O ideal é que a gente já ensine a criança desde cedo que aquilo que ela poupar e investir vai ser sinônimo de liberdade, porque na verdade a educação financeira ela vem para trazer isso para todas as pessoas, né? É a liberdade e lá no futuro, e para uma criança isso é muito mais
frutífero, porque a criança tem o tempo a favor dela. Coisa que muitas vezes uma pessoa adulta de 40, 50 anos já não tem tanto. E é o tempo. Para uma pessoa ter um retorno, um certo patrimônio lá na frente, é mais determinante o tempo do que o valor. Então, assim, se a pessoa está lá investindo, digamos uma mãe, ela pega e começa a investir R$100 por mês para a criança dela. Às vezes até mesmo durante a gestação ela já começa a juntar esse valor. Ela fala, mas R$100? Mas R$100 é tão pouco, né? Ela pode abrir uma previdência privada, fazer investimentos por conta própria, indo lá na bolsa comprando títulos públicos, comprando ações, ou, né, ela pode fazer aplicar num fundo, enfim. Ela aplicando esses R$100 durante 20 anos, isso porque após 10 anos, todo o valor que a pessoa já está investindo começa a virar aquela bola de neve boa, aquela do bem, aquela bola de neve do bem. Então, depois de 10 anos, o crescimento é exponencial. E isso vai trazer a liberdade e a segurança para essa criança, com a capacidade, aos 40 anos, a criança já se aposentar, essa pessoa já se aposentar. Né? Esse filho já poder escolher se ele vai ou não vai trabalhar, com um valor aplicado de forma consistente. De forma contínua, consistente, no caso por 20, 30 anos. Então, por quê? Porque o maior determinante é o tempo, não é o valor. Então, assim, o que isso significa para uma pessoa depois, mesmo que ela, né, fazendo lá a carreira dela, tendo lá já, às vezes até aumentando ainda mais essas aplicações, lá no futuro ela vai ter a liberdade de trabalhar com o que ela quiser, se ela quiser, porque nessa idade, se começou desde lá de bebezinho, quando chegar lá aos 40 anos, se a pessoa teve essa educação, ela continuou investindo e continuou aumentando o patrimônio dela, ela já vai ter a liberdade financeira, que é o objetivo final da educação financeira, é a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? A pessoa ter juntado um patrimônio que possibilite ela a custear a família, né, o custo de vida dela. Que trabalhe por ela esse valor. Que trabalhe por ela, que esse patrimônio que ela formou, né, gere uma renda para ela e que custeie, né, todas as suas despesas mensais. Então, isso é liberdade. E aí a pessoa vai ter liberdade geográfica, né, vai ter liberdade mesmo de trabalhar com aquilo que ela quiser e tempo também com a família, né? Então, assim, principalmente para nós mulheres que somos mães, a gente sabe o quanto é custoso, né? Às vezes a gente não ter o tempo necessário com os nossos filhos. E ficar na correria. E além disso é você garantir uma coisa a menos para prejudicar talvez a continuidade da vida daquele filho. Porque a gente sabe hoje que quando a pessoa está com uma crise financeira muito agravada, o suicídio entra em pauta. É uma situação que infelizmente ainda acontece. E nós temos também uma outra situação, que é a situação das mães atípicas, com seus filhos atípicos. Então, assim, a questão da educação financeira, ela é fundamental para qualquer pessoa. Mas, para uma pessoa atípica, ela é uma questão mesmo de subsistência. Porque, assim, os pais, dependendo do nível de deficiência que tem o filho, a gente não sabe se a pessoa, né, vai conseguir, digamos, lá na frente sustentar. E essa é a preocupação desses pais, né, de como que vai ser a vida do filho, da filha, quando eles não estiverem mais. Esse filho vai conseguir se inserir no mercado de trabalho? Como que vai ser? Então, assim, é também uma coisa muito urgente e obrigatória, principalmente diante do contexto que nós temos, que não existe muitas políticas públicas. Na verdade, não existe nenhuma política pública para essa mãe que muitas vezes larga tudo, larga a carreira para se dedicar ao filho, né, aos filhos, talvez que sejam aí atípicos também. Veneranda, muitíssimo obrigada pelas informações. Deixo o espaço aberto caso queira trazer mais algum esclarecimento. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí.